hoje. Que eles te vejam passando aqui, Senhor. Que eles te vejam passando aqui, Senhor. Que eles te vejam passando aqui, Espírito Santo. Por favor, Senhor. Por favor, Jesus. Ah, Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor. Foi o Senhor que trouxe cada um deles, Pai. Eu sei o quanto o Senhor quer tocar eles. Eu sei o quanto o Senhor quer se revelar a cada um deles, Pai. Por isso eu te peço, Espírito Santo, arranca tudo que não provém de Ti, Senhor. Tira, Senhor, desse lugar tudo que não provém de Ti, ó Pai. Tudo que paralisa, tudo que impede, Senhor. Que eles sejam limpos agora, Senhor. Que os olhos dele comecem a ser abertos, Senhor. Que eles te vejam aqui, Espírito Santo. Que eles te vejam aqui, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Deixa eu ficar. Deixa. Uma coisa Eu te amo, Senhor Jesus. Deixa eu ficar. Eu te amo, Senhor Jesus. Todos os dias. Tu és o rei desse lugar, Senhor. Reina aqui, Senhor. Tu és o rei desse lugar, Senhor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Endi alamaye Andena yandalaye Ambarieso Alamaye Nesse lugar todos os dias. da minha vida. Fala pra ele agora que você quer conhecer a presença dele. Não se importe com as pessoas que estão do seu lado. Fale pra ele que você quer conhecer a presença dele. Fale pra ele que você quer conhecer a presença dele. Tudo que você precisa aqui nessa tarde é somente da presença dele. Oh, Espírito. Obrigado, Jesus. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora, você que pode. Fala assim: Espírito Santo, abra meu coração para que eu possa, nessa tarde, provar da presença de Jesus. Fala assim: eu já sei que Jesus está aqui. Fala assim que Jesus está aqui. Fala assim: a qualquer momento Ele vai passar por mim. Fala assim: Ele vai me tocar. Fala assim: eu preciso ficar atento. Isso. Obrigado, Jesus. Oh, riambariambasso, catalabalabalabalabasso. Andiande ne moriante de combiananasuriante rebasso. Cando robo santi alabasso che teriante rebalabasso. Aria marienso canta la massoria, tere malamassoria. Oh, Espírito de Deus. Já estão chegando. Oh, Espírito Santo. Agora Obrigado, Jesus. somos três ou mais. Obrigado, Jesus. Encontre meu Oh, Espírito coração Santo. disposto a queimar por ti. Versos e canções que eu consegui cantar. Agora
Amém? Glória a Deus. Estão todos bem? Se coloca de pé, você que pode. Se coloca de pé. Estende a mão para cá, amém? A Maria Luísa vai orar por mim, amém? Para me ministrar a palavra para vocês. Amém? Estende sua mão para cá. Estende sua mão para cá. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, apresento a vida do Rafa em tuas mãos, ó Pai. Senhor, que a palavra, Deus, venha entrar, Senhor, de uma forma sobrenatural em nossos corações. Senhor, que essa igreja, ó Pai, venha ser tocada, ó Deus, de uma forma sobrenatural, Espírito Santo de Deus. Pai, comece a derramar aqui, ó Deus, a tua nuvem de glória sobre este lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que ele venha estar cheio até transbordar, ó Pai, que ele venha estar cheio até transbordar, ó Deus, que nós venhamos receber, Pai, o teu alimento da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nenhuma seta maligna, Senhor, nenhum peso espiritual, Senhor, venha chegar até este ambiente, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, enche, Deus, até transbordar, ó Pai, começa a encher eles, ó Deus, começa a encher, Pai, em nome de Jesus, Senhor, está aqui o teu filho, ó Deus, que vai ministrar a tua palavra, ó Deus. Senhor, que ele venha receber algo novo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, que cada palavra, ó Deus, que ele falar, Senhor, venha entrar em nossos corações, ó Deus. Venha alcançar a nossa mente, o nosso coração. Que venha ser palavra, ó Deus, que nos cura e nos liberta, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaude Jesus, amém? Aplaude Jesus. Glória a Deus. Aplaude Jesus, amém? Pode se sentar. Todos bem, amém? Está todo mundo bem? Vocês estão tão distantes, amém? Desliga. Amém? Se quiser desligar o ventilador, Igor, pode desligar o ventilador. Amém? Estão todos bem? Fica com medo não, você vai ser o próximo para orar aí. Amém? Está todo mundo bem? Glória a Deus. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela assim. Você veio comer do bolo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, você veio comer do bolo ou você veio ler a receita? Pergunta para ela de novo. Fala assim, você veio comer do bolo ou você veio ler a receita? Entenderam? O que vocês iam fazer aqui? Hã? O que vocês iam fazer? Comer o bolo ou ler a receita? Hã? Comer o bolo? O que vocês iam fazer? Vamos lá? Cadê uma Bíblia? É que eu estou sem Bíblia. Cadê uma Bíblia? Que hoje eu vou pregar com o celular. Traz aqui, Vera. Sem medo. Traz aqui. Obrigado. Depois eu te devolvo. Guarda o teu coração. Isso é algo que a gente vai falar hoje aqui. Guarde o teu coração. Fala assim, o Deus da Bíblia está aqui. Ele quer que eu prove dele. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Ó, a gente vai... Hoje eu vou falar para vocês que a gente vai ler pouca a receita. E a gente vai comer muito do bolo. Ninguém deu um glória a Deus. Fala, glória a Deus. Fala assim, hoje
Nós vai ler pouca receita, mas nós vai comer muito do bolo. Deus quer que você prove dele. Se tem uma coisa, ó, tudo que acontecer aqui é culpa do Igor hoje, viu? Tudo que acontecer aqui é culpa dele. Ele que falou para me pregar para vocês. Amém? Tudo que acontecer aqui é culpa dele. Se tem uma coisa que Deus falou para mim, quando o Igor falou que eu ia pregar para vocês, e faz dias que eu não venho. Quem tava com saudade? Ninguém, né? Quem tava com saudade? Ih. Quem tava com saudade? Quem falou eu, hein? Glória a Deus. Pelo menos uma no meio de voz. O Luquinha também? Glória a Deus, Luquinha. Eu creio que o Igor está transmitindo muita receita para vocês, sim ou não? Sim ou não? Quem tem aprendido a palavra de Deus com o Igor? Sim ou não? E isso está gerando o que dentro de vocês? Quando você ouve falar de uma receita, de um bolo bem gostoso, isso gera o que em você? Não, estou falando de bolo. Gera o que em vocês? Pensa assim, se eu começar a falar para vocês aqui agora, de uma receita de um bolo bem gostoso, vai gerar o que em você? Vai gerar o quê? Fome. Vontade de você experimentar desse bolo, sim ou não? Sim ou não? Quem já ouviu alguém falando isso para vocês? Um exemplo, nossa, eu fui em tal lugar, comi um churrasco, não sei, comi uma coisa bem gostosa, e aquilo produziu o que dentro de você? Fome, sim ou não? Sim ou não? Se for consciente, eu não sei. Ou se é inconsciente, mas uma coisa que vocês estão aqui é com fome do bolo. Quem está com fome do bolo, hein? Deus está aqui. Glória a Deus. Fala assim, Deus está aqui. Ele quer que você prove dele. Ele quer que você experimente dele. Você está compreendendo? Sim ou não? Como você vai descobrir que Deus é bom? Vamos ler um pouco a receita, sim ou não? Só um versículo. Ó, abre em Salmos. Pode colocar aqui para eles. Salmos 34. Vocês falaram que vocês veio comer do bolo, sim ou não? A gente vai ler a receita, a gente vai ler aqui agora. Sim ou não? Quem costumava muito fazer isso, a Wanda também está ali, né? A Wanda faz pão caseiro. Eu já aconselho a vocês, jovens, se vocês entrarem nesse mistério, jovens, quem gosta de pão caseiro aqui? Ninguém. Estou falando que vocês não entram. Quem gosta de pão caseiro aqui? Vocês vão aprender a coisa gostosa, né? Fala aí, Wanda. Pão francês, quem come aqui? Pão caseiro não tem como, igreja. Vocês sabiam que esses tempos atrás eu produzi no meu coração. Ó, eu queria que vocês vão começar a provar disso. Esses dias eu estava trabalhando em cima da moto, e eu estava em cima da moto, pilotando, e veio um desejo no meu coração. Que desejo que é esse? Eu falei, nossa, pai, que vontade de comer um pão caseiro. E eu tinha dinheiro, eu poderia ir lá comprar, sim ou não? Mas eu só produzi esse desejo. De repente, a Wanda estava fazendo pão caseiro lá na casa dela. Olha que loucura isso. Lá na casa dela, ela fazendo pão caseiro. Ó, isso é provar o quanto ele é bom. A Wanda lá na casa dela, fazendo pão caseiro. O que aconteceu, Wanda? O Espírito Santo falou para ela que era para ela me trazer um pão caseiro. Fala assim, glória a Deus. Está compreendendo, sim ou não? Quem já provou disso aqui? Quem já provou desse tipo de loucura? Hã? Isso é uma coisa normal, sim ou não? É sobrenatural. Pensa assim, o Espírito Santo que estava me impulsionando, me fazendo desejar o pão caseiro, foi lá na casa da Wanda. Ele já estava lá, eu sei disso, mas estou só ilustrando para você compreender. Mas ele é espírito também, ele já estava lá com a Wanda, fazendo o pão caseiro com a Wanda. Mas ele falou, filha, faz um pão caseiro para o Rafa. Quando o pão caseiro chegou na minha mão, ele já é bom. Mas eu vou falar para vocês. Ali eu consegui ver a bondade de Deus. O que vocês lêem aqui, o que a gente lê aqui, ele se mostrou que estava presente, que era real. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não?
Olha o que está escrito em Salmos. Salmos, quem está com sede de Deus aqui? Tem muita unção de Deus hoje aqui. Tem muita unção de Deus. Mas cada um prova de acordo com o seu coração. Quem já viu que tem um tipo de pessoa que vem e chora muito, outras caem no chão, a outras ficam em pé. Hoje vocês vão compreender o porquê muitas pessoas não conseguem provar de Deus. Elas ouvem de Deus, mas não provam de Deus. Está compreendendo, sim ou não? O desejo de Deus não é que você ouve falar dele. Quem lembra de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te vê. Está compreendendo, sim ou não? Eu gostaria que nesse exato momento ninguém ficasse disperso aqui. Amém? Os obreiros aí. É obreiros, não é obreiros, né? Como que é o nome? Ó, igreja, eu preciso pisar no freio aqui. Amém? É o quê? Ó, os voluntários aí, levanta a mão. Os voluntários que tá aí, de voluntário. Obrigado, viu, pelo que vocês fez hoje aqui. Glória a Deus, ficou a 7ª geração. As coisas tá tudo bonito aqui, meu Deus do céu. Obrigado, viu? Pena que eu não tenho como recompensar vocês, mas tem um que pode. Está compreendendo? Sim ou não? Isso daí é coisa que Deus ama. É pessoas que têm o coração voluntário a fazer coisas para eles. Para Ele. Tudo aqui está falando com a gente. Tudo aqui fala com a gente. Amém? Porque Deus é Espírito. Mas se você não entender que Deus se manifesta no plano físico, Ele toca você, amém? Ele apalpa você. Olha o que está escrito nesse versículo. Colocou, Thaís, para a gente? Salmos 34, 8. Pode colocar. Eu vou lendo aqui. Pode ler ser King James? Olha o que está escrito. O que está escrito aqui, igreja? Jovens, né? O que está escrito? Não entendi. Provai e vede. Ó, provai e vede. Está compreendendo? Sim ou não? Provai e como o bolo e veja. Se ele é o quê? Se ele é bom. Ó, provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Está falando para a gente provar de Deus. Está compreendendo, sim ou não? A gente só vai conseguir experimentar Deus na medida do nosso coração. Senão você vai sempre ouvir falar de Deus, mas você nunca vai provar dele. E toda pessoa que prova de Deus, essa pessoa muda de vida. Essa pessoa cresce. Tanto, eu sei que uma experiência, você não pode se paralisar em uma experiência. Você também tem que ser discipulado. Mas presta atenção nisso. Cada experiência que você vive com Deus, você conhece mais dele. Está compreendendo? Ó, teve um homem na Bíblia que ele foi atraído por uma sarça ardente. Ele foi o primeiro contato dele com Deus, praticamente. Sim ou não? O que aconteceu ali? Ele provou de Deus. Teve um homem que se chama Saulo. Ele estava a caminho de Damasco. Aí Jesus aparece para ele. Ele fez o quê? Provou. Então, como eu e você aqui nesse ambiente, a gente vai conhecer que Deus é bom. Não é somente você ouvindo falar dele. É você provando dele. Fala assim, provando Deus. Fala assim, provando Deus. Não estou falando no sentido de você colocar Deus à prova, amém? Falando no sentido de você experimentar dele. Vocês estão conseguindo compreender, sim ou não? Fala assim, eu preciso, nesse momento, provar de Deus. Agora vamos voltar aqui na medida. Vocês já viram que um prova muito de Deus, o outro não consegue provar tanto? Por quê? Fala assim, coração. Fala assim, coração. Então a nossa dificuldade de experimentar mais de Deus, de provar de Deus, é o nosso próprio coração. Quem nasceu do Espírito Santo, quem crê em Jesus, essa pessoa recebe um novo coração. Sim ou não? Coração de pedra, por trás do coração de pedra nasce um coração de carne. Mas isso não significa ainda que aquele coração de pedra, que é a nossa alma, muitas das vezes, que está machucada, ferida. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Sim ou não? É isso que eu quero falar para vocês. Eu não estou falando para vocês provar de Deus, mas eu já vou mostrar para vocês o que impede da gente, vamos dizer assim, não conseguir mergulhar muito em Deus. O que adianta ter muita unção aqui, mas alguns vai, outros ficam. Você está compreendendo? Por causa do quê? Fala assim, coração. Fala assim, coração. Abre em Hebreus.
A gente precisa ter um coração sensível a Deus. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Hebreus 3, verso 7. Fala assim, um coração duro, ele não experimenta de Deus. Pensa assim, Deus pode estar aqui, mas a pessoa fica, não, Deus está aqui. Não é Deus que não quer tocar a pessoa não consegue. Está compreendendo? Ela fica. Olha o que está escrito, Hebreus 3:7. Assim como proclama o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo está proclamando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, 8. Está falando quando? Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não faça o quê? Não endureça o vosso. Não endureça o vosso. Como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Está falando lá do Antigo Testamento. Que o povo, mesmo Deus fazendo muitas coisas, o povo ainda continuava com o coração endurecido. A pergunta é, o que endurece o nosso coração? E o que nos deixa sensível para provar mais de Deus? Se eu te perguntar, o que te deixaria sensível para você ouvir mais de Deus? O que você falaria? Para você provar dele? Fala aí um aí, Laís. Não entendi. O que te deixa sensível? Deus está aqui, mas o que te deixa sensível para você conseguir provar dele, de níveis profundos? O que te deixa sensível? Fala um aí, Igor. Quebrantamento? O que te deixa sensível para você provar de Deus? O que endurece o nosso coração? O que faz a gente se fechar para Deus? O que faz a gente se fechar para Deus muitas das vezes? Quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. O que faz a gente ficar duro para Deus? O que faz a gente ficar endurecido? O que faz Deus estar aqui e você não está provando dele? Por que isso? Quem já se ofendeu com alguma pessoa, hein? Quem já se ofendeu com alguma pessoa? Vamos lá. Quem já se ofendeu com alguma pessoa? Como que você fica para aquela pessoa? Você fica fechado, sim ou não? A pessoa chega, você fica endurecido, sim ou não? Sim ou não? Fala assim, ofensa. Porque Deus está aqui com uma jorrada de água, unção extraordinária, mas muitas das vezes a gente não prova, por causa de coisas que está aqui dentro. Feridas. Ontem eu estava conversando com uma jovem aqui que está aqui agora, mas eu não vou apontar ela não. Ontem eu estava conversando com uma jovem que está aqui no nosso meio. E papo vai, papo vem, o Espírito Santo falou, filho, eu estou aqui. Ela não está conseguindo provar muito mais de mim, por causa de coisas que estão dentro do coração dela. Aí eu falei, não é possível, Senhor. Pensa assim, você sentindo uma jorrada de glória de Deus, mas a pessoa ainda não... Eu falei, Deus, por que isso? Ele falou, filho, é o coração. Aí eu falei assim para essa jovem, eu falo olhando para você. Aí eu falei assim para essa jovem, é bom que o povo já sabe que não é você, né? Que eu estou olhando para você, não é ela não. Sim ou não? Aí eu falei assim para essa jovem, eu falei, o Espírito Santo vai te trazer a memória agora. Talvez alguns traumas que você viveu, pessoas que você precisa liberar o perdão, coisas que te machucou. Falei, quando eu falei para ela, aí o Espírito Santo trouxe uma pessoa que tinha ofendido a aparência dela. E aquilo fez a pessoa ficar o quê? Ferida. Se sentia o quê? Rejeitada. Aí eu te pergunto, era Deus que não queria tocar? Coisas que está aqui, que faz a gente ficar o quê? Com o coração duro. Sim ou não? Sim ou não? Uma das coisas que Deus falou para mim nesse culto de hoje, e eu creio muito nisso. Está vindo uma sede sobre os jovens, sim ou não? Em todas as nações, sim ou não? Não é só aqui, não é só a gente. E essa sede é... Eu vou falar, mas entendo o que eu vou falar. Não é que a gente vai perder o racional, não é que a gente vai ficar de forma inconsciente. Mas é uma sede, uma fome que não vai dar para controlar, sim ou não? Que um dia você vai chegar lá na escola, o seu amigo vai estar orando em línguas com você lá na sua escola.
Sim ou não? É uma sede incontrolável, porque é o Espírito Santo. Mas o que fazer para você não ficar de fora desse rio? O que fazer para você não ficar de fora desse contato íntimo e pessoal com Deus? O que fazer? Pegar coisas que estão aí dentro do seu coração agora. Porque não adianta ter muita unção aqui e ninguém provar disso, ninguém desfrutar disso. Pegar coisas que talvez esteja dentro de você. Ofensas. Machucado, ferida. Quem já ouviu uma palavra ruim que, pum, bateu lá no seu coração? Quem já ouviu isso? Que aquilo acessou o seu íntimo. Aquilo entristeceu você. Sim ou não? Espírito Santo. A gente vai ver a manifestação dele aqui hoje, aqui fora, mas ele primeiro vai pegar vocês por dentro. Está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Está vendo o coração de você já começando a se quebrantar? Quem está sentindo isso? Levanta a mão lá. Quem está sentindo isso? É o refrigério dele, é a cura dele acessando você. E a palavra muitas das vezes não é de fora, é de dentro. As pessoas que estão perto, sim ou não? Sim ou não? Quem maltratava Davi, quem rejeitava Davi, eram os seus próprios familiares. Eu não sei nem por onde que eu vou aqui. Pessoas, o Igor, eu também faço parte, não é para se vangloriar. O Igor, creio eu também que a Laís. A gente se abriu para isso. Porque a gente prova hoje em dia de Deus. Porque a gente primeiro foi tratado nessas coisas. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Eu lembro que assim que eu me converti, eu tive que liberar perdão, eu nem sei quantas pessoas, perdi as contas. Pessoas que me atacaram, que me ofenderam. Tudo aquilo impedia de eu provar de Deus. Uma dessas foi a bispa, sim ou não? Nossa bispa aqui, eu tive que pedir perdão para ela. Está compreendendo, sim ou não? Talvez você não tenha ofensa, mas talvez você tenha feridas. Sim ou não? E tudo isso trava o nosso coração de provar do amor de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Yamanoye. Eu sinto o Espírito Santo abraçando sua alma, Giovana, se você soubesse. Eu sinto Ele abraçando a sua alma agora. Não queira fugir dele, Giovana, por causa de coisas que te machucam. Não queira fugir dele. Oh, Espírito Santo de Deus. Está sentindo? Um abraço gostoso, né? Mandou isso. Vocês conseguem fechar os olhos agora? Fecha os olhos agora. Fecha os olhos. Se vem pessoas agora ao seu espírito. Se vem coisas agora ao seu coração. Homens que te atacaram, pessoas que te ofenderam. Seja na sua casa, na escola, seja onde for agora, comece a liberar perdão para essas pessoas. Talvez venha ferida em você, algo que tocou o seu coração profundamente, você esqueceu de guardar o seu coração. E é isso talvez que está prendendo e paralisando você. Cadê a Laís com o microfone?
Feche seus olhos agora, feche seus olhos. Eu sei que talvez você pense, eu sou jovem, não tem nada no meu coração, não tem nada no meu coração. Não, eu sou puro. Talvez é coisas, palavras que você ouviu, atitudes que pessoas não teve, que talvez te machucou. Feche seus olhos agora. Isso. Talvez vai vir uma pessoa na sua mente. Talvez vai vir na sua imaginação pessoa que machucou você e você está precisando mergulhar agora. Espírito Santo de Deus. Se vir pessoas ao seu coração, fala assim: eu perdoo essas pessoas. Eu perdoo essas pessoas. Se foi ferida, fala: Espírito Santo, me cura aqui dentro, está doendo, me toca aqui dentro, me cura, porque eu quero provar mais de ti, mas me cura. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Sabrina, Deus está abraçando a sua alma agora. Com Maria, a partir de hoje, o contato de Deus, a pessoa de Deus vai te tocar com mais facilidade. Com Maria, sou catalabassúria, anterebalabassú. Obrigado, Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Pode deixar. Coloca aqui para mim Salmos. Abre os seus olhos agora. Tá vendo? Esse choro é cura. É a Karina que tá ali? É a Karina, né? Glória a Deus. Esse choro é cura. Olha, vamos ler esse versículo em Salmos. Salmos 24. Salmos 24, verso 3. Eu quero que vocês leiam aqui. A gente vai ler agora. O que faz para a gente acessar a presença de Deus? O que a gente faz? O que é necessário? Olha o que está escrito. Salmos 24, 3. Ó, quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Isso é duas perguntas aqui, sim ou não? Falando assim, quem pode? Quem pode subir o monte santo do Senhor? Quem é que pode? 4. Pode colocar o 4. Agora a resposta. Quem é que pode agora mergulhar aqui na presença de Deus? Quem é que pode acessar a presença de Deus aqui agora? Para você provar nele. Quem é que pode? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E não se entrega a mentira e nem age com falsidade. Qual é a chave? Qual é o segredo? Porque uns fecham o olho e...
Porque outros ficam de olho fechado, mas não acontece nada do lado de dentro. Coração. Fala assim, um coração puro consegue acessar a Deus. Fala assim, o coração machucado, coração ferido, coração ofendido, é difícil de acessar Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? As pessoas que estão chorando aí, você está prontinho agora para você provar de Deus. Você viu que é minutos, agora você está... Pensa assim, se o terceiro degrau era para você acessar Deus, agora você já está lá no terceiro degrau. Foi o que o Igor e a Laís falou. Agora vocês estão completamente quebrantados. Está compreendendo, sim ou não? Vamos ler mais um versículo. Mateus 5. Abre Mateus 5, 8. Estou mostrando para vocês a chave e o segredo para provar de Deus. O coração endurecido não prova de Deus. O coração sensível prova de Deus. Quantas foi as vezes que eu perguntei, eu pedi assim para o Espírito Santo, me ensina a se render na sua presença. Eu não sei, me ensina, como faz para mim ficar sensível? Aí eu ouvi, não que a gente não deva praticar isso. Fala assim, o jejum me ajuda a ficar sensível. Mas tem pessoas que jejuam, mas ainda continua machucado. O que eu estou falando para vocês aqui não é nada do que eu não vi. Tem pessoas que jejuam dias e dias, mas aí você vai puxar a raiz, está ofendido. Jejua dias e dias, vai puxar a raiz, está amargurado. Qual é o sentido disso? Não tem sentido. Está compreendendo? Você vê que pessoas que jejuam ainda não conseguem acessar Deus. E está 4 dias de jejum, 15 dias de jejum e não consegue acessar Deus. Por quê? Porque a fonte onde Deus se manifesta é o nosso coração. Se o nosso coração não estiver sensível, Deus vai passar aqui, Deus vai visitar seu quarto, Deus vai visitar seu banheiro, não sei aonde você tem intimidade com Ele, mas você não vai perceber. Está todo mundo sendo tocado, só você que não. Tem pessoa que você... Por que disso? Coração. Fala assim, o evangelho é para o coração. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, não é possível. Eu falei, não é possível. E eu já tinha feito o jejum e ainda continuo, mas entende o que eu estou querendo te explicar. Eu já tinha feito o jejum e não tinha aprendido. Pensa assim, os conselhos que a gente ouve, sim ou não? Quem já ouviu o conselho aí? Para você entrar na presença de Deus, faz isso. Aí você vai lá e faz. Essa é a fonte. É o seu coração. Essa é a fonte. O Espírito Santo, ele vem habitar. Romanos 5 fala que Deus derramou o seu Espírito no nosso coração. Mateus 5:8. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Olha o que Jesus está falando. O que está escrito ali? Não entendi. O que está escrito ali? Como que é seu nome? Alex? O que está escrito lá, Alex? Quem vê Deus? É a pessoa endurecida vê Deus? Por isso que ela... não, eu vim no culto hoje, Deus não foi no culto. Eu fui orar no quarto hoje, Deus não veio no meu quarto. Essa é a chave. Bem-aventurado os limpos de... Olha a sequência. O ponto B do versículo aqui, vamos lá. Porque eles fazem o quê? Eles vê a Deus. Quem consegue ver Deus? Pessoa que já foi tratada o seu coração. Essas pessoas é relampejo. O Espírito Santo nem tocou o Igor já está sentindo ele. O Espírito Santo, ele é uma avalanche, né?
Ele vai na frente às vezes. A gente vai tocar, ele já tocou a pessoa. Mas por quê? Porque a pessoa é sensível. Vocês podem notar, a gente vai tocar alguma, a pessoa já caiu. Nós chegou atrasado, o Espírito Santo foi na frente, não é? Não é, Laís? O Espírito Santo toca na frente. Porque é sensível. Bem-aventurado os puros de coração. Por quê? Qual é o sentido? Que essas pessoas vê a Deus. Fala assim, ver Deus. É perceber Ele. O que é ver Deus? O que é ver Deus? O que é ver Deus? Você vê Deus, Igor, no seu dia a dia? O que é ver Deus? Eu vi a Deus fisicamente quando a Wanda trouxe o pão para mim. Eu vi Ele fisicamente. Mas eu consegui perceber que era uma ação dEle. Está conseguindo compreender? Hoje é um dia para você ficar na fenda da rocha, porque Deus vai passar aqui. O meu desejo é que todos estivessem aqui com o mesmo coração, que Ele vai passar aqui daqui a pouquinho, vocês vão perceber. Estou preparando aqui para... Você tem noção? Imagine Deus andando aqui, passando aqui, passeando aqui, igual Ele fazia no Jardim do Éden. Imagine Ele passando aqui. Mas é todos que vai ver Ele? Meu desejo era esse. Quem vai ver Ele? Quem vai ver Ele, Muca? O coração puro. Então você está vendo que Ele vai passar aqui, mas quem vai ver Ele? Os que têm o coração puro. As pessoas que conseguem perceber Ele. Pessoas, isso daqui é muito, é incrível isso daqui. Pessoas que têm o coração puro, essas pessoas não fazem sacrifício para ver Deus. Deus se manifesta para ela, ela não fica forçando. Deus, deixa eu te ver, a pessoa não fica forçando. Deus move, a pessoa está percebendo Ele. Deus está... Está compreendendo, sim ou não? Agora imagine você perceber Ele na escola, onde você estiver. Você perceber Ele se movendo, você vê Ele. E ninguém está vendo, mas você está vendo. Muitos homens na Bíblia tinham visão de Deus, mas os restantes não conseguiam ver. Que foi o caso de Daniel, sim ou não? Tinha homens com ele viu, mas os outros não viu. Por que ele viu e os outros não viu? Porque ele era puro de coração. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Os limpos de coração. Está compreendendo, sim ou não? Aí vocês entenderam aqui agora, eu nem sei de quem é como que é o nome dela, que me trouxe essa Bíblia aqui. Aí eu te pergunto, quem fez ela trazer a Bíblia escrito isso daqui? Vou fazer vocês perceberem ele aqui se movendo, vai. O que eu vejo no invisível, agora eu vou materializar aqui no físico para vocês. Quem fez ela trazer isso daqui, escrito isso aqui, e Deus sabendo que eu estava falando, Deus, é isso que o Senhor quer falar? Aí Ele trouxe. Quem fez isso? Está compreendendo? Sim ou não? Eu e você, para mergulhar na presença de Deus, precisa cultivar o nosso coração. Está compreendendo? Não é religião, não é nada disso. É o seu coração. Quanto mais você manter o seu coração limpo e puro, mais você prova de Deus, mais você experimenta Deus, mais Deus se revela para você. Você está compreendendo, sim ou não? Vocês sabiam que eu já me perguntei, eu falei, Deus, o cara está 15 dias de jejum, eu estou conseguindo perceber, e o cara não. Coração. Eu não estou falando que eu tenho um coração, não é isso que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar que eu passei por esse processo aqui, que eu quero que vocês vivam. Você está compreendendo, sim ou não? Então é o nosso coração. Me fala uma pessoa que Jesus se ofendeu. E ele tinha muitos motivos, sim ou não? Não tem o versículo de Provérbios
guarda o seu coração, Jesus guardava o coração dele. Por isso que ele sempre mantinha o coração puro. Ele tinha motivo, viu? As pessoas viravam o rosto para ele. Ele tinha muito motivo para se ofender. Mas ele guardava o coração. Está conseguindo entender, sim ou não? Sim ou não? Abre em 1 Samuel. Samuel. Quero ler essa palavra para vocês. 1 Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3. Verso 1. Hoje é de jovens, né? Culto de jovens, vamos aprender com esse jovem aqui. Acho que a gente tem algo para aprender com ele. Fala assim, Samuel. Olha o que está escrito, 1 Samuel 3, 1. Samuel ainda era o quê? Menino, jovem. Vocês, eu, amém? Fala assim, o Rafa é jovem. Não consegui, não ouvi, não falaram. Tá vendo? Vocês querem que eu profetize para vocês não falam, o Rafa é jovem. Glória a Deus, recebo. Olha o que está escrito, Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. O que a gente pode aprender com esse jovem aqui? Como que é o nome? É voluntário, né? Vocês aí que participou de voluntário hoje. Samuel ainda era menino, mas continuava a fazer o quê? Fazer o quê? Aumenta um pouco para mim. Servir. Sim ou não? Igreja, presta atenção. Tem uma geração que Deus vai levantar por esses dias. Que a gente é necessário ter esse coração aqui. Coração de servo. Porque Deus levantou Davi a rei. Ninguém entende isso. Porque Deus levantou Davi a rei. Achei um homem segundo o meu coração. Qual que era o coração de Davi? Qual que era o coração de Jesus? Ele veio para ser? Davi estava no pasto, fazendo o que com as ovelhas do seu pai? Servindo. Os voluntários aí, levanta a mão. Vocês estão prontos para a unção que vai vir sobre vocês? Se você compreender, Deus vai levantar jovens que têm o coração disposto a servir outras pessoas. Deus vai levantar jovens que estão dispostos a servir outra pessoa. E aonde estão esses jovens? Você tem noção que Deus estava procurando alguém na terra para levantar como rei de Israel, segundo o coração dele? E a Bíblia diz, achei Davi meu servo, achei Davi, achei Davi, achei a Thaís, achei a Thaís, achei. Essa palavra, se você entender hoje, vai preparar você para coisas que está por vir. Porque eu não estou vendo vocês, é que eu estou vendo vocês ali na frente. Você está compreendendo, sim ou não? Sim ou não, quem está compreendendo isso? Eu estou vendo vocês ali no dia de amanhã. Eu estou vendo vocês ali quando você estiver prosperando. Estou vendo vocês ali quando você estiver como profeta. Se vocês não tiverem o coração para servir outras pessoas. Deus, eu vejo Ele andando por esse país, por essa nação, com óleo, com azeite. E Ele está procurando, achei Davi meu servo, Ele está procurando pessoas que estão com o coração disposto a servir a outras pessoas. Quem está disposto aqui? Você vai compreender o porquê eu estou falando isso. Daqui a pouco você vai provar de Deus. Mas quando você provar de Deus, vai ter que ter um segmento. Que segmento é esse? Você vai ter desejo de servir outras pessoas. Você vai ansiar servir outras pessoas. Fala assim, Samuel respeitava, honrava
quem estava na frente dele. Você já viu jovens hoje que não respeitam a autoridade, sim ou não? Quem já viu? Quem já percebeu isso? Oh, glória, levanta a mão. Quem já viu isso? Olha, todo mundo aqui, Jesus. E qual que é o segredo aqui que Samuel fazia? Ele respeitava aquele que estava na frente dele. Ele respeitava a geração que estava atrás dele. Se nós, como jovem, não entender isso, ele honrava aquele que estava na frente dele. Quem está conseguindo compreender aqui? Quem está conseguindo compreender aqui? Se você não honrar os seus pais lá na sua casa, não tem como você fluir. Fala assim, Deus sempre coloca uma autoridade na minha frente para tratar meu coração. Que lindo isso. Fala assim, Deus sempre coloca uma autoridade na minha frente para tratar o meu coração. Olha que loucura isso. Jovens dessas nações, jovens aqui a gente. Se a gente não reconhecer que tem autoridades na nossa frente, a gente não vai crescer, a gente não vai receber esse azeite. Pegou, Thaís? Pegou, né? Vai fluir demais. O que Samuel fazia? Servia ao Senhor na direção de Eli. Por quê? Vai chegar uma hora que Eli... É o que a gente vai chegar. Vai chegar uma hora que ele vai passar o bastão para você. Vai chegar uma hora que o pai de família já não é seu pai, é você que é o pai agora. E aí? Vai chegar uma hora que a direção das finanças já não é mais seu pai e mamãe, é você. E agora? Se você não honrar eles. E aí? É Karine, né? Vai chegar uma hora que é você. E aí? O Rico vai provar disso desses dias. E aí? Vai chegar uma hora que você vai procurar o pai vai ser você. E aí? Você não vai aprender a ser um pai, por quê? Porque você não aprendeu a ser filho. Olha que loucura isso. E aí? Estão compreendendo, sim ou não? Sim ou não? Então fala assim uma característica. Fala assim uma característica de pessoas que Deus vai levantar. Fala assim de jovens que Deus vai levantar. Fala assim, é um coração de servo. Samuel. Sob a direção de Eli. Naquela época era raramente Yahvé falava ao seu servo. E as visões haviam se escasseado muito. 2. Presta atenção nisso daqui. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados, que já percebeu, a nossa geração passada está ficando o quê? Está um pouco cansado, senhor. Imagine o tanto de coisa que seu pai fez por você. Estou nem falando agora coisa espiritual. A gente já vai falar disso também, mas presta atenção. Isso que eu não quero nem falar da espiritual. O tanto de coisa que os homens de Deus fizeram para a gente alcançar o que a gente tem hoje. O tanto que esses caras sofreram. O tanto que eles não largou o osso. Como que a gente não vai honrar eles? Me explica isso. Que hoje eu e você só conhecem Jesus, só conhecem o Espírito Santo por causa deles. Como assim? Eu não estou falando que a base é eles. Mas eu estou falando, imagina se não tivesse Pedro, para se levantar em Atos 2, falando com aquela ousadia. Você acha que ia chegar até nós? Imagina. Foi Jesus e os apóstolos, sim ou não? Sim ou não? Aí veio vindo. 1950, 1990. Imagine tudo o que passou para o Espírito Santo chegar até você. Que você teve que ouvir alguém falar de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Imagina. Como que a gente não vai honrar eles, Thaís? Como que a gente não vai ser grato? Me explica isso.
Imagine o tanto de coisa que Eli teve que passar. Mas o bastão estava com ele ainda. Os filhos, eu não quero entrar nesse assunto. Os filhos dele, tem um monte de coisa, eu não quero entrar nisso. Mas preciso. Imagine o tanto de coisa que esse homem sofreu para chegar até Samuel. Como que a gente não vai honrar eles? E aí? Olha o que aconteceu. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados, que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. 3. Você vê, ele não conseguia nem enxergar mais. Samuel dormia na onde? Samuel dormia na onde? Já teve Samuels aqui, né? Samuel dormia na onde? Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava o quê? Acesa. O que ele estava fazendo lá? Querendo ter o quê com Deus? Comunhão. Não adianta também você ter o coração disposto a servir e se perder no seu serviço. É servir e comunhão. Servir e comunhão. Comunhão e servir. Fala assim, Deus não vai me levantar para servir sem antes ficar com Ele. Então o que ele estava fazendo, Samuel? Querendo ter comunhão com Deus. E você vai entender que Deus se agradava do serviço dele demais. Mas ainda ele não tinha tido um contato com Deus. A gente vai ler aqui embaixo. Vocês que estão com o coração de servo agora, isso é muito incrível. Deus se agrada, eu se agrado, o Igor se agrada, creio eu, né? O céu se agrada, os anjos faz festa, todo mundo se agrada. Mas se você não entender a base, qual que é a base? Ter comunhão com Deus. Antes de eu estar aqui pregando para vocês, eu estava com Deus. E sendo bem sincero, eu preferia estar lá. Eu tenho que ser sincero. Eu preferia ficar com Ele, mas eu estou aqui para servir vocês com amor também. Porque comunhão com Deus. Eli já tinha ido dormir. Elias já estava descansando. E Samuel estava lá. Do lado da arca. Eu imagino ele doido, né? Empolgado, mas... do lado da arca. Ele não deixava de querer ter comunhão com Deus. Presta atenção, essa sede está acessando o nosso coração. Isso está acessando o nosso espírito. Sede por Deus. Sede de dormir com Deus. De acordar com Deus. De ficar com Deus. Sede de estar onde Deus está. Sede de buscar Ele no secreto. Sede de Deus. Sede de Deus. De verdade. Tem uma sede e um desejo dentro de você por Deus. Eu lembro o Igor, né? Posso contar um pouco? O Igor, bem no começo, quando eu vim para Jesus, eu encontrei esse doido. Por que eu falo doido? Ele dormia na igreja todos os dias. Falei, esse cara é doido da cabeça, eu não estou entendendo nada, meu. Mas aí eu também comecei. E aí? Ele dormia na igreja. Mas por que dormir na igreja? Não é igreja, não é essa estrutura física aqui. Por que dormir lá na igreja? Por que Samuel estava lá? A lâmpada não tinha apagado. Mas por que ele estava lá do lado da arca? Por que ele estava ali? Porque ele quer a presença de Deus. Ele quer a presença de Deus. Então beleza, vai vir essa unção, mas a gente não pode perder a presença. Fala assim, eu não posso perder a presença de Deus com aquilo que eu vou ser usado para fazer para Deus. Você não pode se perder nisso. Presença de Deus. Olha a continuação, 4. Então Yahvé, o Senhor chamou quem? O menino. Samuel.
Ao que ele respondeu, mas ele falou para quem aqui? Olha que loucura isso. Eis-me aqui. 5. Ele estava disposto, sim ou não? Eis-me aqui. Como que é o seu nome? O seu? Raika. Imagina Deus, Raika. E ela fala, eis-me aqui. Estava disposto, sim ou não? Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, me chama. Quem conhece a voz de Deus aqui? Quem já ouviu Deus aqui? Levanta a mão, não tenha medo não. Ele ainda não conhecia a voz de Deus. Deus falou, Samuel. Ele fez o quê? Correu até ele e falou, fala, que o teu servo ouve. Ele ainda não conhecia a voz de Deus. Olha que loucura é isso. Vem cá, hein? Corre aqui. Eu vou falar algo para vocês e eu quero que vocês entendam. Fica aqui. Eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer aqui. Fala assim, jovens. Jovens. Fala assim, jovens. Jovens. Eu estou chamando vocês. Quem você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Mas quem está falando? Não, acho que vocês entenderam. Eu estou falando. Fala para eles, jovens. Jovens. Eu estou chamando vocês. Quem você está ouvindo? Mas quem está falando? Quem está falando? Eu estou falando e o Igor está transmitindo aquilo que eu estou falando. Mas vai chegar um momento, senta lá ele. Vai chegar um momento que eu... Oi, Raika, tudo bom? Tá bem? Quem está falando com ela? Quem está falando com ela? Eu, sim ou não? É eu que estou falando. Calma que eu sei que Deus está aqui de você também, mas é eu que estou falando. O que acontecia ali? O menino Samuel ouvia Eli, mas quem estava falando com Eli? Deus. Mas chegou uma hora que Deus tirou o Eli e foi falar com a Raika. É Raika, né? E foi falar com a Raika. Mas a Raika correu até o Igor. Mas eu quero conversar com você. Você tem timidez ou não? Não, né? Pelo jeito não, vem cá. Para aqui. Ó, eu quero falar com ela. Eu vou falar, Raika, você corre até o Igor. Raika. Quem quer falar com ela? Volta aqui, Raika. Jovens ousados também Deus levanta, viu? É um perigo isso. É sério. Jovens ousados Deus levanta, é um perigo isso. Tá de olho nela, cabeça? É um perigo isso. Então, ó, eu quero falar com a Raika, mas a Raika ainda não conhece eu, não conhece minha voz, não sabe quando é eu que estou falando com ela. Aí eu estou chamando ela, estou conversando com ela, ela está indo até o Igor. O que aconteceu aqui? Deus, Samuel, ele correu até quem? Eli.
Fala assim, é tempo de eu aprender a conversar com Deus. Repare que eu não estou falando você orar, é conversar com Deus. Você ter relacionamento com Ele. Pode sentar lá. Obrigado, viu? Por que eu estou falando isso para vocês? Chegou uma hora que Samuel teve que aprender a ouvir a Deus. Chegou uma hora que Samuel teve que aprender a ouvir a Deus. Porque Deus quer falar com você. Uma das coisas que Deus falou para mim foi isso. Filho, eu quero falar com eles. Quero dar experiência para eles. Eu quero falar com eles. Você vai ver, nós vamos fechar o olho aqui. Deus, não é eu. Deus vai falar com você. Você está compreendendo? Porque quem quer falar com você é Deus. Quem está te chamando é quem? Deus. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe, aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou, eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi e se deitou. 6. O Senhor chamou novamente Samuel, Samuel. Antigamente, eu ouvia essa voz, Samuel, Samuel. Quem já pensou nisso? Samuel, aquela voz que você fala, meu Deus. Com o tempo as coisas mudou. Hoje eu já estou lendo esse versículo aqui. Samuel. Samuel. Ei. Teve certa vez que Elias estava em uma caverna e Deus falou com ele de uma forma calma. Fala assim, por esses dias, só vai ouvir a Deus quem tiver sensível. Que Deus vai falar de uma forma mansa. Ao ponto de você nem perceber que Ele vai falar de forma mansa. Calma, calma, calma. Singela. Sabe? Bem calma. Samuel, Samuel. Então ele se levantou e foi até Eli e disse, tu me chamastes? Aqui estou. Mas Eli tornou a responder, eu não te chamei, filho meu, volta a se deitar que eu não te chamei, eu não estou te chamando. 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel trabalhava para Deus, fazia... Meu Deus. O que aconteceu com a geração passada? Eles trabalhou muito para Deus. Sim ou não? Graças a Deus é eles. Mas agora é momento do quê? Coração de servo. A gente vai servir. A gente vai fazer coisa demais para Deus. Mas comunhão com Deus. Porque a comunhão vai fazer a gente conhecer a Deus. E também, fala assim, voz de Deus. Fala assim, voz de Deus. A gente precisa conhecer a voz de Deus. Quando é Deus falando com a gente. Está compreendendo? Samuel ainda não conhece. Mas ele estava onde? No templo, servindo a Eli. Dias, anos e anos. A Bíblia diz que quando Samuel nasceu, a mãe deu para Eli. Para ficar lá no templo. Aí imagine o tanto que ele fazia e mesmo assim não conhecia Deus. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O que a gente precisa? Palavra revelada. Quando Deus fala espontâneo. Eu já disse isso, existe uma palavra logos e rema. Quem gosta disso? Já falei, sim ou não? Sim ou não? O que guia a nossa vida, se você não entender isso, que é a palavra rema de Deus. O que é rema? É ouvir o que Deus está falando agora. Tempo presente, agora. Deus está falando agora. A gente precisa compreender o que Deus está falando agora. Sim ou não? Sim ou não? E a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. 8.
Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois chamaste? E neste momento, Eli compreendeu. Fala assim, os Eli estão compreendendo que Deus está chamando os Samuels. Tantos homens, igreja, que estão falando que Deus está chamando a gente. Está nítido para a gente, sim ou não? Fala assim, Deus está levantando os jovens. Deus está chamando você. Deus está chamando eu. Deus está chamando você. Eli compreendeu que Iavé estava chamando quem? O menino. Então eu e você precisa ficar sensível a ouvir a voz de Deus. É uma das características de pessoas que têm o coração puro. Ela é sensível à voz de Deus. Ela consegue ouvir a Deus. Está compreendendo? Sim ou não? Ela consegue perceber Deus, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Sim ou não? E é uma das maiores características dos profetas. Fala assim, ouvir a Deus. Não tem como correr. Eu estou dando uma volta aqui no contexto para falar para vocês. Nós somos os profetas dessa nova geração. Como assim? Eu não estou falando que você vai ficar dentro de um templo, mas aonde você estiver, você vai ser um canal do reino de Deus. Aonde você estiver, qualquer lugar que você estiver. Está conseguindo compreender, sim ou não? Sim ou não? Por que eu digo isso? Não é no sentido de trazer você para prender você aqui, não é isso. É o contrário, é de você ficar consciente aqui para você se expor lá, para você servir lá, para você estar disposto. Está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Deus está chamando cada um de nós aqui. Ele está chamando você. Por isso essa sede, por isso essa fome. Está compreendendo? Sim ou não? Eu aconselho a vocês, esses dias, confesso que eu fiquei um pouco triste. Amém? Eu entrei na live lá, como que é? O discipulado, né? Quem participa do discipulado aqui? Quem participa do discipulado? Esses dias eu entrei lá, procurei vocês lá no reino, não consegui achar vocês. Participe. Está compreendendo? Participe. Vá, para vocês que já estão, permaneçam. Vocês que estavam pulando para fora, volte para o barco. Não saia para fora não, volte para casa. Está compreendendo? Sim ou não? Fala assim, discipulado. É muito precioso. O que eu quero mostrar, a gente vai viver experiências aqui, sobrenaturais. Mas essa experiência, se não tiver seguida de discipulado, não vai valer muito. Então vamos alinhar tudo isso, sim ou não? Vamos conectar, sim ou não? Sim ou não? Tem pessoas que viveram muita experiência com Deus e hoje estão longe de Deus. Vamos conectar isso, vamos andar alinhado, sim ou não? Nesse exato momento, eu quero que você se coloque de pé. Feche seus olhos. Se coloque de pé. Se coloque de pé agora, se coloque de pé. Agora é o momento de você provar de Deus. Se coloque de pé agora, feche seus olhos, não ligue para ninguém agora. Deus vai tocar você agora. Deus vai tocar você agora. Você vai ver em poucos minutos aqui, o Espírito Santo vai vir. Lembra o que você acabou de ler, é de acordo com a sede. Tem versículos, Jesus disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse isso, quem tem sede, vem a mim e beba. A Bíblia diz que Deus vai derramar água ao sedento. Deus vai derramar água ao sedento. Digno de louvor. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. O Espírito Santo vai começar a encher o seu coração, encher o seu corpo, tocar o seu corpo. Glórias. Feche teus olhos agora. Feche teus olhos. Feche teus olhos agora. É o Senhor Deus.
Feche teus olhos agora. Seu coração está sensível ao poder de Deus. Seu coração está sensível ao poder de Deus. Seu coração está sensível agora ao poder de Deus, à presença de Deus. Feche teus olhos. Oh, recaparabaçoque anterebalabalabas.